Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Espero que sim. Vamos lá? Convido vocês a continuarem suas contribuições nos fóruns. Não deixem de participar. Faça suas atividades, não deixem acumular. Fica a dica. Na aula passada, começamos a falar sobre a filosofia e o pensamento filosófico. Agora, vamos entrar no campo do conhecimento, para entender a filosofia dentro da escola, como acontece a questão do conhecimento, as possibilidades de conhecimento. Trago aqui algumas provocações filosóficas. Gostaria que vocês participassem refletindo sobre as questões que estarei fazendo agora. Como diz Marilena Chauí, a reflexão filosófica é o movimento pelo qual o pensamento, examinando o que é pensado por ele, volta-se para si mesmo como fonte desse pensamento. Vamos então aprender a conhecer? Vamos então aprender a conhecer? O que é o conhecimento? Vocês já se perguntaram como é o conhecimento? De onde se originam os conhecimentos? O conhecimento é possível? Qual é o fundamento do conhecimento? De onde se originam as ideias, os conceitos e as representações? Vocês acham que aqui nesta aula vocês vão ter conhecimento? Vocês realmente pensam que é possível conhecer alguma coisa sobre algo? Será que o conhecimento é real? Será que o conhecimento existe dentro de nós e não fora? Ou era que existe fora e não dentro? Será que eu realmente estou aqui diante de vocês? Será que eu realmente existo? Como posso ser real para vocês se o meu corpo não está presente na presença de vocês? O conhecimento do ser é possível? É possível conhecer o ser na sua existência humana? Ou será possível conhecer o ser só na existência animal? Conhecer a si próprio pode te dar algum poder? Será que quem tem conhecimento tem poder? Viver sem conhecer a natureza das coisas é possível? É possível conhecer algo sem ver? Será que essas perguntas que eu acabo de fazer são mesmo importantes para essa aula? Não respondam agora. Esperem mais um pouquinho. Pense, reflita. Deixo a resposta para vocês descobrirem no decorrer da aula. Porque agora vamos entender se é possível compreender e entender sobre o conhecimento. Penso que foi preciso ter começado assim, hoje, as aulas, porque quero que entendam que uma pergunta filosófica pode ser feita em qualquer assunto. Porque a filosofia lida com tudo no mundo e com todo o conhecimento. E os alunos do ensino médio precisam se familiarizar em fazer perguntas, a interagir na sala de aula. Bom, mas para fins de estudo e conteúdos, a filosofia ela é dividida em 5 ramos, e cada um organizado em torno de certas questões distintas. Quais são eles? Quais são esses ramos? A metafísica, a lógica, a ética, a estética. Além disso, a partir do ano de 1900 surge a filosofia da linguagem, que se tornou tão importante que desde esse período muitas vezes é considerada
como outro ramo, então, da filosofia. Os filósofos muitas vezes fazem distinção entre dois tipos de conhecimento, o a priori e o empírico, ou seja, o conhecimento a priori que vem do pensamento e o posteriori, pela experiência. A história do pensamento ocidental testemunhou como as especulações filosóficas concentraram em determinados temas, e estes temas foram discutidos em diversos períodos e tornaram-se o que hoje chamamos problemas filosóficos. Entre os principais problemas filosóficos está o do conhecimento. Para compreender a si e o mundo, os homens querem também entender a sua própria capacidade de entender. Ou seja, se é possível conhecer alguma coisa de algo, como eu posso entender que isso é conhecimento? As questões levam à busca do conhecimento. Retomando a Grécia Antiga, percebemos que essas teorias influenciaram a filosofia até os dias de hoje. Trazemos aqui o idealismo e o realismo, as duas correntes de pensamentos que constituem os dois pilares maiores conhecidos pela filosofia hoje. Na aula passada, eu acabei introduzindo rapidamente. Quando falamos de realismo e idealismo, dentro da filosofia, nós estamos nos referindo aqui sobre duas atitudes filosóficas, que são distintas. Se trata de dois momentos diferentes que perpassam pela história da filosofia. Portanto, são duas maneiras diferentes de encarar o conhecimento, que são completamente diversos. Pelo que vocês já viram, a divergência entre o mestre e o discípulo ainda está inserido nos dias de hoje. Platão e Aristóteles trouxeram ao Ocidente o pensamento genuíno da humanidade através de seus feitos. Hoje construímos a história do pensamento e as teorias que dominam a ciência. Mas agora, para que vocês possam recordar e compreender melhor essas correntes do pensamento que acabo de abordar, quero aqui introduzir para vocês 3 conceitos importantes que ajudam a entender melhor. São eles. Primeiro conceito, vamos lá. O sujeito cognoscente é o sujeito que conhece. Segundo conceito, o objeto cognoscível é o objeto que se conhece. Terceiro conceito, a representação é o conhecimento mesmo. Então vamos lá. O sujeito cognoscível é o sujeito que conhece. Há muito dentro da filosofia que muitos diziam que não se pensava o sujeito dentro da filosofia. Assim, o conhecimento, na verdade, era algo dado só a partir da era moderna, com o surgimento da razão, com o advento da filosofia de René Descartes, com o racionalismo. Lembram que vocês já viram isso? Então, é aí nesse ponto que se descobre o sujeito do conhecimento, ou seja, que existe um sujeito do conhecimento. Portanto, é o sujeito que conhece e o objeto cognoscível é, portanto, o objeto que se conhece. Porque todo conhecimento é conhecimento de algo ou de alguma coisa. E além desses dois, o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, ou seja, o conhecedor é aquele que é conhecido. E temos também a representação, que é o conhecimento mesmo, aquilo que é. Para que vocês entendam de maneira mais clara o que vem a ser isso, eu trouxe aqui um objeto. Vamos lá? Vamos supor esse objeto, esse cavalo aqui.
Eu estou olhando para esse cavalo. Eu sou o sujeito do conhecimento, ou seja, o homem é o sujeito do conhecimento, é o sujeito que conhece, e eu estou olhando para esse cavalo aqui. Então, a imagem desse objeto que se apresenta à minha consciência é um conhecimento. Só que esse conhecimento aqui, que estamos falando, é o conhecimento sensível. Para entendermos melhor, eu preciso falar aqui que nós temos duas modalidades de conhecimento. O conhecimento intelectível e o conhecimento sensível. O conhecimento intelectível são os nossos conceitos, nossas ideias, a maneira como nós conhecemos a realidade e entendemos. É a representação intelectual do sujeito. E isso aqui é uma imagem que se projeta através da minha visão. Bem sabemos que temos imagens de vários tipos. Imagens visuais, imagens auditivas, imagens tácitas. Portanto, tudo isso é conhecimento sensível. Ou seja, o conhecimento que se forma e que advém dos sentidos. O conhecimento pelos sentidos, então isso também é conhecimento. Aqui vamos falar de dois tipos de representação. A representação conceitual e a representação sensível. O conhecimento intelectível e o conhecimento sensível. Mas deixamos claro que tudo isso é conhecimento. O conhecimento é uma mera representação. Eu não posso dizer que a imagem que eu estou tendo desse objeto, desse cavalo, seja o próprio cavalo. Lembram o próprio cavalo? Então, isso que é importante que vocês compreendam e tentem entender. Porque o que está entrando na minha visão e indo até a minha consciência é só uma imagem visual, uma imagem tácita, porque eu também estou tocando no objeto. Também pode ter uma imagem auditiva, porque posso sentir o som se eu bater nele. Também pode remeter a uma imagem olfativa, porque eu posso sentir o cheiro do objeto, o cheiro da borracha, o material que esse objeto foi feito. Tudo isso são imagens. E esse conjunto de imagens são uma representação, não é a coisa mesma. E uma outra coisa que vocês precisam entender é que só podemos falar de um conhecedor e de um conhecido, portanto, de um sujeito cognoscente e de um objeto cognoscível, se este objeto estiver fora de mim. Ele não pode ser uma coisa produzida pela minha mente, mas que efetivamente é, pelo menos, é o que diziam os idealistas. Essa é a chave para a gente entender a distinção entre o idealismo e o realismo, entre Platão e Aristóteles. Os realistas, eles vão dizer que existe um mundo fora do sujeito, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor está fora de nós. E essas coisas existem objetivamente. É por isso que o realismo vai postular a ideia de razão objetiva. O que vem a ser a razão objetiva? A razão objetiva é a crença segundo a qual tudo que eu percebo pelos sentidos existe de fato fora de mim e tal qual eu estou vendo. Aqui, ó, que eu estou vendo. De qualquer forma, as coisas existem fora de nós. Então, os realistas vão dizer muito mais que isso. Além das coisas existirem como esse objeto, esse cavalo está fora da consciência,
ele é tal qual eu percebo. Isso foi uma postura criticada pelos idealistas, porque os idealistas, eles vão dizer da seguinte forma: mesmo que exista o mundo externo ao sujeito do conhecimento, nós não podemos perceber o que ele é de fato. Nós não podemos saber se realmente as nossas ideias correspondem às coisas. Daí a distinção entre a coisa em si e o fenômeno. O fenômeno é a coisa tal qual ela se apresenta à minha consciência. E a coisa em si é como ela é de fato, se é que ela existe. O homem projeta a realidade, mesmo que se acredite que exista um mundo externo. Sem dúvida alguma, as coisas se apresentam dentro de uma moldura que a consciência coloca. Kant vai, por sua vez, vai dizer, por exemplo, que essa moldura seria o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não existem na realidade. Elas é uma moldura a priori, na qual nós colocamos as coisas. Não existe o espaço-tempo, então não podemos ter certeza que esse objeto existe, o cavalo. E se ele existe, nós não podemos saber se ele é desse jeito. Se as coisas existem ou não, o fato é que existem ideias inatas. O fato é que existe o conhecimento universal que pertencem muito mais à razão subjetiva, como falei. Tem a razão objetiva, que são as coisas fora de nós e que se apresentam como são. E a razão subjetiva é o que sobra sobre o que realmente as coisas se mostram como a representação. Mostrar que a gente vem a crer. Então, esse cavalo é uma representação. O que sabemos é que já deu para vocês perceberem que o conhecimento é um campo muito complexo e ninguém é o dono da verdade. A verdade vem com o tempo, modificam e se renovam. As verdades são constantes. Coloco aqui as palavras de um filósofo brasileiro, o Wilton Japiaçu, que pode explicar bem a questão da verdade. Ele diz: não há nenhuma lógica capaz de impor-se como absoluto de referência, não somente na ordem do conhecimento, mas nos domínios religioso, moral ou político. Tudo o que é proposto como verdade universal ou norma geral deve ser considerado como dogmático, autoritário e contrário à tolerância e ao pluralismo. A ciência não pode mais ser entendido como conhecimento válido sobre o mundo natural, mas como construto particular ou étnico da sociedade ocidental. Para esse construtivismo social, todas as crenças são igualmente justificadas pelo consenso da comunidade, não havendo nenhuma verdade objetiva sobre o mundo real, ou capaz de transcender o contexto social local, como não existe a verdade correspondendo a uma realidade. E, independente da mente, as alegações de conhecimento devem ser explicadas simetricamente, qualquer que seja sua verdade ou falsidade. Para completar, coloco o pensamento de Albert Einstein, que diz: a menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nós acostumamos a ver o mundo. Por isso, meus caros alunos, alunas, vamos repensar nossos conceitos e seguir em frente. E trazendo para a educação e o contexto de sala de aula, vocês vão poder observar as características dos professores. Ou seja, vocês podem identificar o modo pelo qual vocês se identificam na forma de lecionar. Vamos ver a filosofia e o professor com base no que vimos há pouco. O realismo e idealismo são
fundamentalmente visões opostas e a filosofia de um professor ficará evidente em sala de aula. Um idealista, por sua vez, procura ter o papel de um mediador, guiando os estudantes em direção à verdade. Os estudantes serão capazes de procurar pela verdade, independentemente, pensando livremente sobre a orientação cuidadosa do professor. Como mediador, o professor não assumirá o papel de autoridade absoluta, mas será um guia que gentilmente irá guiar o estudante. Um realista, por outro lado, vai almejar infundir o conhecimento nos estudantes, de fora para dentro. E esse professor vai procurar empregar o método científico de hipótese e o estudo cuidadoso sobre o uso da pura razão lógica, como que se encontra na educação idealista. O realismo tem a ver com o behaviorismo, que é um sistema de aprendizado por meio de castigo e recompensa. Você já deve ter visto essa teoria em psicologia da educação, por exemplo. Assim, o professor, ele confia unicamente na informação do mundo exterior. O realismo não leva em consideração o pensamento original do estudante, o seu contexto, sua bagagem de vida. O professor será visto, então, como a maior autoridade, uma figura a qual os estudantes precisam responder e não um guia que pode ser questionado. Puxando mais um pouco para a prática de ensino, fica a dica. Ao ensinar, utilize sempre a reflexão do aluno, junto aos seus sentidos, porque nem todos têm a mesma forma e capacidade para aprender. Muitos vão usar mais a visão, outros vão usar a audição, outros vão ser mais dinâmicos ao captar a informação. E o conhecimento vale também ao utilizar o olfato e o paladar. A diversidade em usar vários recursos didáticos colabora para o melhor aprendizado do aluno. Guardem isso. Na próxima aula, vamos falar mais sobre isso. Quero deixar aqui um poema. Já que falamos tanto sobre a verdade, falamos tanto sobre o conhecimento, vamos refletir sobre a verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade, e sua segunda metade volta igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam, arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes, uma da outra. Chegou-se a discutir qual metade era mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela, e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Aí fica a dica. Cada professor em sala de aula tem seu método, sua forma, seu jeito. Mas aprender coisas novas e a ensinar filosofia é sempre um novo aprendizado. Até a próxima aula. Fica aqui o meu abraço.